11 horas em ponto, sejam todos muito bem-vindos à última edição do Toda Hora dessa manhã. Vamos juntos a mais um giro de notícias aqui na HIT TV. E um estudo publicado na revista Subterranean Biology confirmou que cientistas descobriram recentemente uma teia gigante com mais de 100 metros quadrados e mais de 100 mil aranhas, em uma gruta na fronteira entre a Grécia e a Albânia. De acordo com um estudo publicado na revista Subterranean Biology, ela cobre cerca de 106 metros quadrados. Especialistas destacaram que a estrutura é formada por inúmeras teias individuais em forma de funil, cada uma estrategicamente posicionada em um local onde há abundância de alimento. Os pesquisadores também observaram que algumas seções da teia podem se soltar da parede devido ao próprio peso. A espécie encontrada é chamada na Europa de aranha doméstica. Estes aracnídeos são geralmente solitários, por isso este é o primeiro caso documentado de formação de uma colônia em uma teia nesta espécie. Segundo o estudo, fontes de água localizadas em recantos profundos alimentaram um riacho sulfuroso que atravessa toda a extensão da passagem principal da caverna. Lá, as aranhas compartilham a formação natural com muitos outros animais, especialmente milípedes, escorpiões e coleópteros. E mudando de assunto agora, um juiz de Londres decidiu que a ação do piloto brasileiro Felipe Massa contra a Fórmula 1 sobre o Campeonato Mundial de 2008 será levada a julgamento. O título do britânico Lewis Hamilton será mantido, mas Massa pediu uma indenização de 64 milhões de libras esterlinas, que representa 446 milhões de reais. Massa, que atualmente corre na Stock Car, abriu processo no Tribunal Superior de Justiça da capital britânica em março de 2024. O juiz Robert Hay considerou nesta quinta-feira que o piloto brasileiro deve ter o direito de defender em um julgamento sua tese de que foi vítima de uma conspiração. Por outro lado, o juiz descartou nesse futuro julgamento colocar em dúvida o título mundial de pilotos daquele ano, conquistado pelo britânico Lewis Hamilton devido ao regulamento da Federação Internacional de Automobilismo. Foi o primeiro dos 7 títulos de Hamilton, que terminou a temporada 2008 com apenas 1 ponto de vantagem sobre Massa. O brasileiro considera que foi prejudicado durante o Grande Prêmio de Singapura, que terminou com a vitória do espanhol Fernando Alonso. Massa afirma que, para favorecer Alonso, a Renault ordenou que seu segundo piloto, o brasileiro Nelsinho Piquet, sofresse um acidente de propósito. Alonso, que havia largado em 15º lugar, tinha acabado de fazer um pit stop no momento do acidente. A intervenção do safety car permitiu que o espanhol ultrapassasse os outros pilotos que tinham que parar nos boxes e terminasse vencendo a corrida. Massa completou a prova fora da zona de pontuação e Hamilton foi o terceiro, somando pontos valiosos na luta pelo título, que viria a ser decidido em São Paulo. O juiz considerou que Felipe Massa pode ir a julgamento se desejar reivindicar uma indenização de 64 milhões de libras esterlinas, 446 milhões de reais na cotação atual, junto à Federação Internacional de Automobilismo, à empresa Formula One Management e ao ex-chefe da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, por danos e prejuízos pela falta de uma investigação sobre o acidente de Nelsinho Piquet. Esse valor foi calculado com base em uma estimativa dos salários e contratos comerciais que um título de campeão do mundo poderia ter proporcionado ao piloto brasileiro. Pois é, e mudando de assunto, um gesto aparentemente simples. O presidente de Taiwan comendo sushi. Porém, foi um ato que reacendeu a disputa diplomática com Pequim, que reage a relatos de um possível embargo chinês aos frutos do mar japoneses. Em meio ao clima de hostilidade e acusações sobre soberania, Tóquio tenta conter o impacto político das declarações de sua nova primeira-ministra. Nas imagens, o mandatário aparece comendo um prato de sushi em uma demonstração de apoio a Tóquio, após relatos de que o governo chinês vai suspender as importações de frutos do mar japoneses. Lai, um defensor declarado da soberania taiwanesa e detestado por Pequim, acusou a China de afetar gravemente a paz regional nessa disputa crescente. A China reivindica Taiwan, uma democracia autogovernada, como parte de seu território e ameaça usar a força para colocá-la sob seu controle. Taiwan é Taiwan da China e Taiwan é uma parte inseparável do território chinês. Não importa qual truque as autoridades de Lai Ching-te apresentem, isso não pode mudar esse fato sólido. A manifestação do presidente de Taiwan veio na sequência de reportagens veiculadas no Japão, afirmando que a China vai suspender as importações de frutos do mar japoneses. Nenhum dos governos confirmou a medida.
A China já havia convocado o embaixador do Japão e aconselhado seus cidadãos a evitarem viagens ao país após o atrito causado por comentários da nova primeira-ministra japonesa, Sanai Takaichi, que sugeriu que Tóquio poderia intervir militarmente em caso de um ataque contra Taiwan. Apesar das declarações da premier, o secretário-chefe do gabinete japonês, Minoru Kahara, disse na semana passada que a posição do país não mudou em relação a Taiwan. E esse é o fim de mais uma edição, mas fica com a gente porque daqui a pouco a Tabata Porte volta com Redação Hit, edição manhã. Já eu te vejo de novo às 13 horas. Não saia daí.